Amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para vocês sobre direito público ligado ao campo municipal. No vídeo anterior, eu comecei a falar sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. E eu disse que nesse vídeo seguinte eu daria alguns exemplos sobre esses crimes que nós começamos a falar. O primeiro deles, que eu falei no vídeo anterior, foi o crime de peculato, né? Aquele crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Eu disse que o Código Penal traz um capítulo só falando sobre estes crimes. E nós temos esses crimes previstos nos artigos 312 a 326 do Código Penal. O artigo 327 explica o que vem a ser funcionário público, não é isso? Então eu peço a você que se não assistiu o meu vídeo anterior, que o assista, para que você possa ter uma compreensão maior desta matéria toda, tá certo? Então, nós temos que tomar por mente que o crime de peculato, que é o primeiro dos crimes que nós começamos a falar, praticados contra a administração pública, que é um crime próprio, porque ele é praticado por funcionário público, e crime praticado contra a administração pública. Hoje nós vamos trazer alguns exemplos de crime de peculato. Tá? Nós temos mais de um tipo de crime de peculato. Então, no crime de peculato, nós temos o crime de peculato propriamente dito, o crime de peculato por apropriação, o crime de peculato por desvio, o crime de peculato por furto, o crime de peculato culposo e o crime de peculato por erro de outrem. E hoje eu quero deixar um exemplo de uma forma bem simples de cada um desses crimes para que vocês tenham uma compreensão melhor de cada um deles. Então vamos começar pelo crime de peculato. Suponhamos que José, um particular, teve o seu veículo apreendido e este veículo foi rebocado para o pátio do Detran. E João, que é funcionário público do Detran, é o responsável pela guarda e vigilância desses veículos que são apreendidos. Então, João, que é o responsável pela vigilância desses veículos, aproveitando-se, por exemplo, da sua situação e do seu cargo, ele subtrai o rádio do veículo apreendido para colocar no seu veículo particular dentro da repartição. Quer dizer, dentro da repartição ele comete esse crime. Tira esse veículo, esse rádio de um veículo apreendido e coloca no seu veículo. Então ele estaria aqui, o João, cometendo o crime de peculato. E o peculato por apropriação. O peculato por apropriação, ele ocorre quando o funcionário se apropria de algo em razão do cargo. Por exemplo, José, funcionário público, policial, prende João pela prática de um determinado crime. Na delegacia, José, ao recolher os pertences de João, se apropria de seu relógio. Estaria cometendo aqui o crime de peculato por apropriação. E nós temos também o crime de peculato por desvio, quando o funcionário público desvia valores ou bens para uma finalidade estranha ao interesse público. Exemplo, José, funcionário público, é o tesoureiro de uma prefeitura. José desvia parte do dinheiro da prefeitura para pagar o seu cartão de crédito. Então ele estaria praticando aqui o crime de peculato por desvio. Temos também o crime de peculato por furto. Esse crime está previsto no parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal. Ele ocorre quando o funcionário público não possui a posse do bem
mas ele aproveita da situação de funcionário público para praticar o crime. Exemplo: José, funcionário público, é vigilante de um prédio municipal. Durante a noite, sem a presença de outros funcionários no prédio, José furta um notebook, bem móvel que ele não tinha a posse. Então, nós estaríamos aqui diante de um crime de peculato por furto. E temos também o crime de peculato culposo, que está previsto no parágrafo 2º do artigo 312 do Código Penal. Ele ocorre quando o funcionário público concorre culposamente, por negligência ou imprudência, para a prática de um crime. Trata-se de uma ação culposa em ação dolosa alheia. José é funcionário público, um exemplo, um policial que cuida de armas e, por um descuido, deixa estas armas desprotegidas, permitindo o furto de uma delas por um outro funcionário público. Então, aqui ele agiu, José, deixando essas armas desprotegidas por negligência e imprudência, permitindo que o outro funcionário subtraísse uma dessas armas. E uma questão que precisa ficar claro, que dos crimes praticados contra a administração pública, o único que admite a forma dolosa é o crime de peculatos. Os demais não. E, por fim, nós temos o crime de peculato mediante erro de outrem, que é aquele previsto no artigo 313 do Código Penal, que diz assim: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade, entenda-se aqui por utilidade qualquer bem que tenha valor econômico, que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Então, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Exemplo: José, funcionário público do setor de RH municipal, é o responsável pelo pagamento dos vencimentos mensais dos servidores municipais. Ao efetuar o pagamento do vencimento mensal de João, no valor de R$2.000, José se equivoca e paga a João R$5.000. João, ao invés de devolver o dinheiro, o utiliza para pagar suas contas particulares. João, então, age dolosamente para a prática desse crime. Então, José errou e João se aproveitou deste erro para cometer um crime, se apropriar de um dinheiro que não lhe pertence. São esses os casos, então, que nós temos de peculato, que eu deixo aqui o exemplo para vocês, tá? Então, nós falamos, ou exemplificamos para vocês, os crimes de peculato propriamente dito, peculato por apropriação, peculato por desvio, peculato por furto, peculato culposo e peculato por erro de outrem. Esse é o vídeo que eu deixo para vocês hoje, em complementação ao anterior que eu falei sobre os conceitos de peculato. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Vai aí na telinha, deixa o seu like, o seu ok, para que esse nosso vídeo possa chegar a outras pessoas e o nosso canal crescer a cada dia mais. Nos próximos vídeos, vou trazer para vocês outros tipos de crimes que são praticados contra a administração pública. Até a próxima, se Deus quiser.